Aí, pessoal, um grande abraço. Eu sou o Edson Matoso, aqui na TV Grão-Pará, canal 14.1. Um abraço fraterno para todas as famílias. Estamos agora saindo de novembro, penúltimo mês do ano. Entramos agora no último mês do ano, né? Dezembro. Muitas preparações já de Natal, por mais que muito se fale que não aglomeração não, as festas natalinas, aquelas regiões não pode, engraçado. Quando a torcida do Remo, o Remo chegou depois de ganhar o jogo, olha, a aglomeração foi pro beleléu, né? Sem máscara, festejo, abraço, beijos. O Edmilson ganhou a eleição lá no mercado de São Brás, a festa cantou bandeirada, beijos, cheiros e abraços, máscara, nem pensar. A eleição do Covas, que tirou lá o Boulos, também beijos, abraços, aquele negócio todo. É um negócio meio complexo, né? Depois, e o Bolsonaro não estava no meio de nenhum, porque logo parte da imprensa já acusa logo o presidente da República. Só manifesta. Eu entendo que é possível as famílias se reunirem. Não é preciso o beijo e o abraço, né? Já que não pode, tanto o agarramento, a aglomeração, mas dependendo da casa, as famílias se encontrarem de uma forma vamos dizer assim, controlada, né? Educada, civilizada, a confraternização ela pode perfeitamente existir. Eu não vejo nada demais. Essas manifestações, eu estou falando dessas manifestações aí, por exemplo, eu fiz uma live no sábado, este é o programa Agora com o Matoso, aqui na TV Grão-Pará, canal 14.1. Bota aí, ô Yuri, tá certo? E obrigado a você que me acompanha no YouTube. Muito obrigado, o crescimento do canal, já um pouco aí, foi de agosto para setembro, setembro para outubro, outubro para novembro, estou chegando em dezembro, já passando de 11 mil, né, seguidores no Edson Matoso TV no YouTube, pessoal do Facebook, enfim. E no sábado eu participei, fiz uma live meio maluca, viu? Caiu um toró danado, espalhou o meu papel, perdi papel, anotação, microfone para um lado, celular para o outro. Foi uma confusão, aí de repente o camarada escreveu no Facebook, olha a máscara. Olha, eu sei que tá aqui, ó. Tá aqui a minha máscara. Aqui eu não vou usar, mas quando eu estou tete a tete com aquele caboclo ali, agora eu estou bem aqui, eu estou a uns 6 metros de distância dele, tá certo? Mas quando eu vou ficar lá perto, na hora da edição, eu bem aqui, ele bem aqui é 1 metro, 1,20 m, não chega 1,5 m não, porque eu não vou mentir para vocês. Eu boto a máscara, eu não sei por onde esse patife anda. Patife é boa forma. Moleque novo, festeiro, vive em live, não sei o quê, bababá, né? Umas gatas daqui, outras gatas da lá, uns pareceram, eu sei lá. Aí eu tenho que maneirar, pô. Eu não vou me expor, não sou, tá entendendo? Então eu acredito que nas festas de Natal é possível, sim, reunião de família. Lógico, tem que se observar as condições de cada um, condição de saúde, as condições de risco. Isso precisa ser analisado, sim, porque a gente sabe que a rede hospitalar, pelo menos se anuncia, né? Eu não quero comprovar isso lá, não quero comprovar. Mas eu acredito que de uma forma civilizada, organizada, é possível. Então essas aglomerações que nós tivemos, naturais, né? Que nós tivemos a chegada do Clube do Remo, depois da bela vitória em Manaus, a eleição do Edmilson Rodrigues com a festa lá no mercado de São Brás, o próprio encontro dos apoiadores do Eguchi. Eu vou botar esse vídeo daqui a pouco. Eu vou botar uma fala do Edmilson, uma fala do Eguchi, estavam lá, não estavam se abraçando, se beijando, mas estavam todos se encontrando, né? A festa do Covas lá, com relação à vitória do Boulos lá em São Paulo, e o Boulos do Fica em Casa estava com Covid. São coisas que a gente tem que se cuidar. Meus amigos, é o seguinte, do Eguchi e Edmilson até o crescimento acelerado da economia. Está sabendo disso, paraenses? Porque muitas notícias negativas nos chegam. É preciso esse tipo de notícia chegar para a gente não ficar só achando que a coisa está ruim, não. Acelerada cada vez mais a economia no Brasil. E a gente precisa ver isso. E o Pará não fica atrás, não. Mas essas notícias são dadas? A gente passa para você. De Remo e Paysandu classificados a um videogame na educação.
Tá vendo? É o trabalho, a tecnologia da informação, tá certo? Envolvendo a questão da educação neste momento de pandemia. Deixa eu ver uma outra aqui. Rapaz, tem ainda, esse assunto é muito interessante. O Brasil tem aproximadamente 17 milhões de pessoas com diabetes. Então, é preocupante, mas há investimento nisso. Mas, infelizmente, muitas pessoas não sabem, porque essas notícias não chegam para as pessoas. De um modo geral, não chegam e as pessoas não sabem a quem deve procurar, como deve procurar, né? Deixa eu ver uma outra aqui. Com relação à vacina, estratégias já estão sendo montadas para, quando as vacinas chegarem, as medidas serem adotadas. Então, todos esses aspectos são notícias que nós vamos mostrar aqui para você a partir de agora. Eu vou começar o seguinte, eu vou começar com Eguchi e Edmilson. O candidato do Patriota, tá certo, que algumas pessoas fazem questões assim, candidato derrotado. Pô, o cara se mete pela primeira vez numa candidatura a prefeito de Belém. Pega pesquisas na véspera de eleição dizendo que ele vai perder por 16 pontos. Aí você vê no dia da eleição, que não foi bem assim, foi apertado 3,52 de diferença. Um candidato que passou o primeiro turno, todo mundo dizendo que ele era sexto, era quinto, era quarto lugar, terceiro, não sei o que e tal. O cara passou para o segundo turno. Chega agora, de novo, todo mundo massacra, os que têm poderes. Aí ele termina numa eleição equilibradíssima, com um político rodado, experiente. O Edmilson não é um Porsche, o Edmilson tem que se respeitar, sim. Por mais que não se concorde, que se divija, mas é um político com uma rodagem, um conhecimento que não é fácil. E o Eguchi chegou perto. Então é interessante essa manifestação depois do resultado, quando houve a eleição do ED 50, que até o governador Helder Barbalho vibrou, inclusive vestiu, né, a cor da camisa, ele e sua esposa, é normal, é democracia. O Helder escolheu o candidato dele desde o início. Então vamos lá. Aí o Eguchi reuniu e deu essas declarações e ele usou uma frase assim: quem não sabe perder não merece ganhar. Ouça o Eguchi, candidato patriota que deu um suor na volta do ED 50. Guardem, amanhã a gente vai ver o que vai ser daqui para frente, só coisas boas, com certeza. E a gente começa a planejar o que vai ser o caminho político a seguir a partir de segunda-feira. Acalme o coração, isso faz parte, como eu falo, quem não sabe perder não merece ganhar. Então, eu sempre falei, a democracia quem escolhe é o povo. Eu sei que houve muitas bandalheiras até do outro lado. Foi hoje, mas o amanhã será seu. Mas é contra isso que a gente está lutando e é contra isso que a gente precisa vencer. O dia que a gente conseguir vencer esse sistema, o Belém e o estado do Pará vai se transformar. O nosso estado é muito rico. O nosso estado é muito rico. A hora que a gente conseguir colocar alguém honesta numa cadeira de governador, de prefeito, tudo melhora, tem muito dinheiro. Infelizmente esse dinheiro todo é distribuído entre os afiliados, aliados, enfim. E hoje eu pude, agora, nessa campanha, eu pude ver como funciona as entranhas do poder. E eu sempre disse, se eu quisesse ficar milionário, era a hora. Eu recebi proposta de muitos milhões, e eu mandava o pessoal ir pastar, porque eu não ia trair nenhum de vocês. Seu exército é fiel. Muito bem, é isso, tocando a vida. Já o candidato Ed Ribeiro, nós fomos nas suas redes sociais e pegamos uma das entrevistas que ele concedeu. Um dos trechos que ele mais falou na campanha eleitoral, a questão dos pobres, a questão do auxílio, a questão de conversar com os vereadores de agora, os que vêm, orçamento para o ano que vem. Então, a medida imediata. E a escolha do secretariado. Ele entende, foram muitos apoios que ele teve para ganhar do Eguchi. E como é que ele vai se virar para nomear? Ele justifica. Acompanhe as declarações do candidato vencedor à Prefeitura de Belém, Edmilson Rodrigues. Combate à fome, meu primeiro decreto, em 1º de janeiro,
será criar um programa de renda mínima, complementar a quem já recebe até R$450, que Belém é uma cidade pobre, e quando tiver uma criança nas ruas, trabalhando, passando fome, nós não vamos estar felizes. Ao mesmo tempo, vivemos um inverno amazônico. Nós vamos criar uma brigada de trabalho para limpeza de bueiros, canais e usar máquinas modernas. Então, as duas pontas da tecnologia é um tipo de trabalho manual, porque é necessário também usar o trabalho humano, gerando postos de trabalho, diminuindo a miséria, ao mesmo tempo em que se evita enchentes, porque Belém é uma cidade onde as chuvas são diárias e em certos períodos, o dia todo, muita chuva, e as pessoas sofrem muito com o alagamento, da perda dos seus mobiliários, ao mesmo tempo o adoecimento, e essa dor e sofrimento tem que ser enfrentada com muito vigor e com muita unidade no povo, assim, para superá-los, né? Então, ao mesmo tempo, a nova onda da epidemia, que é possível, ela já está sendo preparada uma ação tanto para tratar de quem tem sequelas da Covid, mas também para, se necessário for, ter preparado as equipes de vacinação. Vamos já discutir a separação de recursos no debate orçamentário para garantir compra de vacinas, se essa necessidade também se colocar, caso o governo federal não venha investir nesse campo, porque nós queremos salvar vidas. Eu, ao mesmo tempo, fazer parcerias com o Estado. A Universidade Federal tem hospitais de altíssimo nível, tem capacidade ociosa. Esses convênios serão necessários para salvar o maior número de vidas. Não é admissível ver gente morrendo. Já são no Pará quase 7.000 mortos até o dia de hoje. Em Belém são quase 2.000 vidas perdidas e nós não vamos achar que isso é coisa normal. E aí a gente tem que parabenizar, desejar felicidade, porque eu costumo dizer que eu tenho 69 anos de idade e uma coisa que não existe no meu coração é ódio, é rancor, é raiva, né? Eu vi esses dias as pessoas dizerem assim, não tenha raiva, não fique com raiva. Quer dizer, na hora que eu fico com raiva, a minha vida é um bagaço. Mas tem pessoas que sobrevivem do ódio, da vingança, que se utilizam de outros meios para se vingar apenas porque alguma coisa lhe desagradou. E a gente sabe muito bem como funciona assim. Sinceramente, isso não parte da minha ideia. E todas as pessoas que se vingam, elas dizem que são democráticas, mas não aceitam de forma alguma que alguma coisa desagrade o seu interesse. Aí se vingam da forma mais nojenta, mais sórdida, se utilizando de situações que nem são suas e vibram com aquilo que eles acham que é a desgraça do outro. E nem percebe que o mal que está fazendo para o outro, nem percebe quanto mal faz a ela própria. Então eu, graças a Deus, eu estou fora disso. E eu tenho que desejar total felicidade para Edmilson. Afinal de contas, ele vai ser o prefeito de Belém por 4 anos, da mesma maneira que o prefeito de Ananindeua, o doutor Daniel. O povo escolheu democraticamente. E eu vou ficar torcendo para eles darem errado? De forma nenhuma. Eu quero que eles sejam felizes, saibam utilizar o dinheiro público em favor do público, com obras e serviços, com condições dignas de saúde, de educação e de saneamento. Porque Belém e Ananindeua, por exemplo, são mais de 2 milhões de habitantes, tá certo? São 2 das piores cidades do Brasil, das cidades acima de 100 mil habitantes. Ananindeua tem em torno de 600 mil, Belém de 1,5 milhão. Então, repara bem, nós temos que torcer e esperar que as coisas realmente aconteçam e que, se eles acreditam ou não em Deus, eu não vou entrar nesse detalhe, mas eu, como acredito em Deus, que Deus os abençoe, tá certo? Para fazerem bons governos. É isso que nós desejamos aqui do programa Agora é com o Matoso, na TV Grão-Pará, canal 14.1. Crescimento da economia. Então, gente, a gente ouve muito aqui na mídia, principalmente por aqui no Pará, há muita notícia negativa, só chega coisa ruim. Apenas quando há certo interesse que se diz que alguma coisa foi boa. A economia no Brasil vem crescendo de tal forma acelerada que espantou até o ministro Paulo Guedes. E quero dizer para você, o nosso estado do Pará está inserido nesse contexto. Mas parece que tem gente que não tem muito interesse de falar, não. Vamos lá, veja essa matéria nacional da TV Brasil.
Nós já falamos aqui no Brasil em Dia que a agricultura não parou e ajudou a economia no momento de crise. Outros setores também retomaram o ritmo. Indústria, serviços e até o comércio, mais impactado com o fechamento das lojas, todos estão ganhando novo fôlego. As últimas pesquisas confirmam o crescimento. A retomada da economia pode ser percebida nos mais diversos setores. O comércio tem apresentado resultados positivos desde maio. O setor de serviços, desde junho, e a produção industrial teve alta em 11 dos 15 estados pesquisados pelo IBGE. O ritmo não só é muito forte, como está acelerando. Nós até esperamos que em algum momento essa aceleração se reduza, porque o ritmo está bem acima do que nós mesmos esperávamos. Olha que eu fui considerado otimista quando falamos em recuperação em V, pois está nos surpreendendo. Consumo de energia elétrica, consumo de diesel, combustível em geral, consumo de combustível, arrecadação, todos os setores, em todas as regiões do país criando empregos. Então o Brasil está voltando em V. Outro dado importante na hora de medir a retomada da economia é a criação de empregos. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, do Ministério da Economia, só em outubro foram contratadas quase 395 mil pessoas. Foi o quarto mês consecutivo de alta na pesquisa que mede as demissões e contratações com carteira assinada. As medidas do governo para mitigar os efeitos da pandemia na economia têm mostrado resultados. O auxílio emergencial já repassou 323 bilhões de reais a quem mais precisa. Já o benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda injetou 51 bilhões de reais na economia e preservou 20 milhões de empregos. O apoio do governo com políticas de crédito, com carência no pagamento, com juros baixos, que manteve um grande número de empregos, mesmo num período de isolamento como ocorreu no caso brasileiro. E as projeções do mercado e do governo são de que a economia continue crescendo. Nos próximos anos, em função dessa recuperação já observada, tanto no varejo, como também na questão industrial, aponta para uma melhoria significativa no ano de 2021. Muito bom, vamos lá. Existe o empreendedorismo, as facilitações para que as pessoas possam desenvolver as suas atividades. Agora mesmo eu vi esses dias uma fala de uma profissional nesse campo de consultoria, né, de motivacional, essa coisa toda, que agora você vai ter alguns milhares de pessoas trabalhando nesse período de Natal, né? São os chamados temporários. Eu queria dar uma informação, é uma informação técnica, né? De que números indicam que os trabalhadores temporários dessa época do Natal, normalmente, 20%, pelo menos 20% desses trabalhadores são aproveitados e passam a ser efetivados das empresas. Então, repara bem, a pessoa que vai entrar como temporária agora, 1 mês, 2 meses, dependendo dela, como depende? Da atenção, de gostar da venda, de comprometimento. Quando vê um freguês entrando na loja, tá certo? Não faz de conta que não é comigo. Vai lá, se encaminha, pergunta, para que o freguês, coitado, ou o cliente, tá certo? Não chegue e fique lá com o cara. Eu sei que não é para ficar incomodando, eu sei que existe essa orientação, mas na dúvida não custa nada perguntar, olha, qualquer coisa eu estou aqui, é tão bom. E se interessar em oferecer alternativas. É bom para o cliente e bom para o dono da empresa. O dono da empresa vendo isso, aquele rapaz ali, aquela moça acolá, ou quem quer que seja, tá entendendo? Dá conta do recado. E aí, como é feito? Esse empresário pode colocá-lo na loja como um novo contratado ou substituir alguém que fica se fazendo de poste, que não se apresenta, não é proativa no trabalho. Então aproveita, porque isso são dados que eu não estou tirando da cabeça, não. É só, por exemplo, procurar o pessoal da Câmara de Lojistas, Sebrae, que são instituições que entendem daquilo que eu estou falando e podem perfeitamente dar essas informações de uma forma mais concreta. Então, que a economia está crescendo, sim. Eu queria passar uma outra situação. Nessa questão de pandemia, um dos problemas é a educação, né?
Abre, não abre, o governo diz que não, a prefeitura diz que não, do estado diz que não, e as escolas particulares vão ou não vão? Se vão, quais os pais têm coragem de levar os seus filhos? Como a escola está sendo tratada? Uma dessas situações, o Ministério da Educação está tratando exatamente a questão da alfabetização, a educação infantil, a criação, como é que é o nome? Até eu escrevi aqui, um grafogame para ajudar na alfabetização. Veja aí. Daniela é professora da educação básica e mãe do Murilo. O pequeno está começando a conhecer as letrinhas e, nessa hora, a tecnologia pode ser uma grande aliada. É usar a diversão para falar de coisa bem séria. É de quê? São recursos que chamam a atenção da criança pela questão visual, com cores divertidos, sons. E a criança brincando, ela vai aprendendo. O Ministério da Educação quer aproveitar esse interesse das crianças pelo mundo eletrônico para ajudar na alfabetização. Por isso, lançou um jogo virtual que desenvolve a leitura unindo sons a letras. O Grafogame, ele é um jogo que ensina os sons das letras, das sílabas e das palavras. Então, a criança ouve um estímulo auditivo e depois tende a associá-lo às representações gráficas. O Grafogame foi desenvolvido na Finlândia a partir do monitoramento científico de um grupo de estudantes durante a infância. É mais uma alternativa, segundo o MEC, para suprir parte do prejuízo causado pela pandemia. As aulas virtuais podem ser baixadas de graça pela internet, tudo de uma vez. Não precisa de conexão, o que facilita o uso pelas famílias de baixa renda. Nós queremos atingir lá na ponta mesmo. Por isso, essa versão offline que faz com que crianças possam ter acesso. Pessoal, olha lá, bacana isso, né? Interessante. A utilização, né, do celular, desses aparelhos, para garotada hoje, qualquer criança tem. Então, é uma forma interessante, que é bom os pais procurarem saber mais sobre isso. É uma notícia que normalmente a gente não vê. A gente fica catando informações, porque eu vejo mídia, eu vejo televisão, eu ouço rádio. O noticiário do rádio no Pará é muito fraco. Desculpem. A gente só tem a Rádio Clube do Pará, que é a emissora da família do governador do estado, que eu ouço. A Rádio Cultura, que é a emissora do governo, né, que eu também ouço. Eu gosto de ouvir, de qualquer maneira. A gente tem que saber selecionar o que é o quê, né? Tem a CBN, que é a emissora da Globo, que a gente sabe qual é a tendência da CBN, preferencialmente sempre cutucar o governo, cutucar não, confrontar com o governo Bolsonaro, e pronto. É o que a gente tem por aqui. Então, esse espaço, você viu, eu mostrei o Iguchi, mostrei o Edmilson, a gente mostra essas outras notícias que são importantes para as pessoas saberem. Então, essa do videogame aí, do Grafogame, interessante, né? Ouçam essa daqui também. Eu ainda não tinha ouvido, não. Principalmente, a gente sabe do problema sério de diabetes. Seríssimo de diabetes. Então, o Ministério da Saúde, com investimentos na ordem de 200 milhões de reais para esse tratamento. O Brasil tem aproximadamente 17 milhões. Saiba mais nesta informação oficial da TV Brasil. De acordo com a Federação Internacional de Diabetes, estima-se que o Brasil tem hoje quase 17 milhões de pessoas com a doença. Dona Sebastiana tem 78 anos e descobriu agora que tem diabetes. Ela mudou os hábitos alimentares e sabe da importância de se cuidar. Eu aconselho que procure sempre o médico para se tratar e procure com muito cuidado, não deixar de ir ao médico para medir a glicemia e procurar se alimentar, fazer exercício. Você pode também se ajudar tendo uma dieta equilibrada, balanceada, reduzindo o consumo de açúcar e substâncias que vão ter como derivados açúcares. A gente pode também
ajudar reduzindo peso, perdendo peso, né? O sobrepeso é uma causa importante de diabetes, e praticando exercícios físicos. O Sistema Único de Saúde oferece de graça o diagnóstico, o tratamento e o acompanhamento da doença pelas equipes de saúde da família. O governo já investiu até agora mais de 14 bilhões de reais. Além deste valor, ainda este ano, o Ministério destinou mais de 221 milhões de reais através de uma portaria em outubro de 2020 que institui em caráter excepcional e temporário, no contexto da pandemia de Covid, incentivo financeiro federal para atenção às pessoas com obesidade, diabetes mellitus e também hipertensão arterial. O mês de novembro é dedicado à conscientização sobre a necessidade dos cuidados e controle da doença. O ano de 2020, marcado pela pandemia, demonstra que muitas pessoas abandonaram o tratamento da doença. Isso é muito perigoso. Então, fica a nossa recomendação de voltar aos cuidados e de fazer o tratamento adequado para controlar o diabetes e para evitar as complicações da doença. Meus amigos, vamos falar de vacina? Bacana, né? A questão de diabetes é sério, né? E tem gente da família com problema de diabetes, os cuidados que se deve ter, alimentação, essa coisa toda, a gente tem que ficar muito ligado. Muita gente tem terríveis problemas com isso aí, terríveis problemas. Essa daqui é da vacina. Tu não vai falar do Repal? Vou, calma, vamos deixar a saideira aí pro Repal, pro futebol, Remo, Paysandu. Gente, o governo federal, através do Ministério da Saúde, está adotando as medidas, todas as estratégias na hora que chegar a vacina. Tá aqui a vacina, play. Quero nem saber de onde é. Tem uma que eu fico desconfiado, né? Mas assim, vai passar pela Anvisa. A Anvisa, que é o órgão que vai definir. Olha, por exemplo, nos Estados Unidos, são os militares que vão observar realmente qual a vacina que pode acontecer. Não são militares, são os cientistas, os técnicos, os trabalhadores na área da saúde que têm esse compromisso. Aqui no Brasil também, os especialistas, a Anvisa é para isso. Então, na hora que chegar, qual é a que presta? É a da China? É a da Rússia? É a dos Estados Unidos? É da Austrália? Enfim, é da Inglaterra? E as medidas que o governo está adotando para quando a vacina chegar, como é que vai ser preparado esse negócio? Veja essa matéria. Enquanto aguarda a conclusão dos testes com as vacinas contra a Covid-19 e a aprovação junto à Anvisa, o Brasil se prepara para imunizar a população. A estratégia está sendo construída com base em estudos epidemiológicos dos públicos mais vulneráveis no país. O Programa Nacional de Imunizações ele está em um momento de uma fase preparatória para a estratégia de vacinação, embora não tenhamos ainda vacina. E essa situação epidemiológica vai estar embasando a definição dos grupos prioritários no momento em que nós tivermos a vacina disponível. Existe a substância testada como vacina, mas nós não temos hoje ainda uma solução para a imunização, uma vacina no sentido de solução aplicável à população. De abril para cá, a letalidade da doença vem caindo. O estímulo ao tratamento precoce foi um dos responsáveis, segundo o Ministério da Saúde. É no tratamento precoce e no diagnóstico precoce que nós vamos começar esse tratamento e evitar um agravamento da doença no paciente. O Ministério faz um alerta para que as pessoas continuem adotando todas as medidas de proteção, como o uso de máscaras e o distanciamento. Sobre o aumento no número de casos confirmados da Covid na última semana, o secretário voltou a afirmar que não faltarão insumos para o tratamento da população nos estados e municípios. Nós continuamos atendendo com critérios objetivos e bastante palpáveis, tangíveis, a habilitação de leitos, prorrogação de leitos habilitados, podemos atender a demandas de distribuição de ventiladores, equipamentos de proteção individual. Um dia desse eu estava vendo um cidadão falar numa emissora na Rádio Jovem Pan, que eu gosto de ouvir, a Jovem Pan, na internet. Aprendi com meu amigo, um amigo aí de Rádio Net, Matoso, vai aqui na Rádio Net, tu escolhe a rádio que tu quer. Aí eu pedi para instalar o programa e eu ouço a rádio que eu quero, a música que eu quero, as notícias, que eu gosto muito de informação, né? E aí eu vi o camarada falar assim, olha, eu vou dizer uma coisa básica para vocês. E eu vou falar para vocês, porque aconteceu comigo isso, aqui.
nessa questão de preparar a estrutura, por exemplo, se falta alguma geladeira, se precisa de mais geladeira, se precisa consertar a geladeira para receber a vacina. Eu até ri, porque eu me lembrei que no ano passado, quando eu fui tomar a vacina H1N1, eu não tomei no posto, porque não tinha geladeira. Eu cheguei lá, a moça falou, olha, senhor Edson Matoso, ela me reconheceu, eu não estava usando máscara ainda, né? Ano passado não tinha máscara. Não tem vacina porque a geladeira está quebrada. Aí, meses depois, até o vereador de lá, de uma forma simpática, virou e disse, o Sérgio Rato, que parece que nem se elegeu o Sérgio Rato, um cara muito conhecido lá na comunidade, virou e disse assim, olha, Matoso, a geladeira já está pronta. Pois é, então a gente pensa que é uma coisa simples, mas é séria. Pô, você perder para vacinação, como teve um caso de Alenquer que não tinha agulha. Ah, brincadeira. Aí não, a vacina não vai chegar aqui porque a geladeira não está boa. Então são pequenos detalhes que formam a grande estratégia para receber e vacinar milhões de brasileiros, se Deus quiser, a partir do ano que vem. Então eu já falei da vacina também. Agora vamos para o futebol? Já pedi a matéria da vacina, não foi? Já pedi, já. Tu está mais desligado que eu aí. Lance é o seguinte, pessoal, futebol, o Papão da Curuzu solta o gol aí. A bola sobrou para o Matheus deu uma ajeitada, um chute, o goleirão Felipe rebateu, olha quem chega. Perê, meu nome do homem, 1-0 pro Papão. Mas esse time do Botafogo, ele deu um trabalhozinho pro Paysandu. Mas o Paysandu foi em jogada de contra-ataque e teve pelo menos mais umas 2 ou 3 chances de fazer. Eles tiveram 1, 2 chances, porque eles foram muito. O Paysandu 1-0, foi para 28 pontos, tá certo? Lá dentro só faltava o jogo do dia seguinte, que foi no sábado à noite, quando o Clube do Remo, eu confesso para vocês, o Remo me surpreendeu de forma positiva. O Remo jogou muito, enfrentou com galhardia o time do Manaus, que foi um time determinado, ousado, foi para cima do Clube do Remo. O Manaus precisava ganhar aquele jogo para seguir adiante, com possibilidades também, tinha chances, só dependia dele mesmo, Manaus, avançar, porque o último jogo seria contra o Imperatriz que tomou de 7 do Ferroviário. Então, o Remo precisava empatar. E o Remo empatando o jogo, o que aconteceria? Ganharia a vaga e dar o Paysandu junto. O Manaus ficava fora. Então, o Remo e Paysandu não dependeriam do clássico. E ainda teve o caso do Vila Nova, que empatou com 13. Quer dizer, o Remo, com uma remada, foi Paysandu e o Vila Nova. E mandou o Manaus para o próximo ano. Essa que é a situação. Então, vamos ver aí como é que foi o gol do Remo? O primeiro lance foi o seguinte, o garoto Hélio entrou pela direita, quando ele fez cruzado, aí o Salatiel de letra, golaço lá no canto direito do goleirão, 1-0 para a equipe do Clube do Remo, gol bonito, Salatiel, o artilheiro que veio do centro, se dá canta logo assim. O outro gol da equipe do Clube do Remo, você vai ver assim, a bola veio, o Marlon pega, viu a passagem do T. Charles, tá certo? Aí o T. Charles bate forte no outro canto. O primeiro gol do Salatiel de calcanhar, de letra, sei lá, foi para um lado, o do T. Charles, para o outro lado, o Remo 2-0, muito bem, muito bom, importantíssimo. O Clube do Remo avançou, foi para o segundo lugar, e aí, com essa vitória, Remo e Paysandu, eles vão decidir quem vai ser o segundo ou terceiro lugar. Vão decidir posições, os dois já estão lá dentro, isso é que interessa. Então é o seguinte, tem aí a fala do Perema. O Perema, até eu fiz anotar, o que o Perema fala aqui? Cadê, Edson Matoso? Eu fiz uma... bom, o Paysandu está a 7 jogos sem perder, ganhando, empatando e chegou nessa posição. Só tomou 1 gol. E aí o Perema fala dessa questão exatamente do entrosamento do time. Importante, né? E a gente também tem uma continuidade aí do ano passado com alguns jogadores da linha de defesa ali de trás, né? Aquela linha de 4 que a gente já tem há algum tempo. É importante o entrosamento aí, entender o parceiro ali do lado. Mas como você mesmo falou, tem jogadores aí, quando teve a oportunidade, não deixou a peteca cair, né? Teve substituir na altura. Eu tenho certeza que quando tiver próximas oportunidades aí, vão dar o seu melhor para que a gente tenha uma continuidade muito, muito boa aí durante o campeonato. Lógico, depois dessa aí, a pergunta, né, Perema? E o repá, meu garoto? Bom, não vai ser diferente, né? A gente sabe que, se tratando de clássico, é outro campeonato. Então esse não vai ser diferente. A gente entra igualmente os outros para vencer, né?
brigar bastante. A gente sabe que vai ser jogo difícil, mas trabalhar durante a semana forte aí para que a gente possa chegar no clássico inteiro e que possa fazer um grande jogo. Agora é a vez do Techales, o artilheiro que vem se soltando cada vez mais. O Techales, ele fala o seguinte, qual é uma preocupação? O outro grupo está todo embuletado, tudo vai ser decidido esse final de semana. O grupo de Remo e Paysandu já está definido. Santa Cruz, Remo, Paysandu e Vila Nova. Só aqui nessas 3 colocações esse final de semana para saber como é que vai ficar. Quem é segundo, quem é terceiro, quem é quarto. O outro grupo tem 28, tem 26, 26, 26, tá, não dá. Aí o Techales diz, olha, eu não tenho que me preocupar com esse grupo, a gente tem que se preocupar com a performance do time. Fala aí, Techales. Olha, confesso que não. Tá um grupo muito equilibrado lá, né? Assim como estava o nosso aqui. A gente sabe que vai vir equipes fortes, tradição também. Então, acho que é pensar mais na gente, procurar evoluir, né? Para que possamos estar bem na próxima fase. Quando se pergunta sobre o Repá, o sorriso do artilheiro azulino. A gente vai para vencer, né? A gente sabe que Repá aqui, a nossa torcida gosta que vence o jogo e nós também. Então, a gente tem certeza que vai fazer um grande jogo para que a gente chegue na segunda fase ainda mais confiante. Muito bem, meus amigos. É isso aí. Repá neste final de semana, sábado, tá certo? Sábado à tarde. Vamos lá, um jogo muito interessante, muito importante. Um Repá é um Repá e a gente fica muito feliz com as 2 equipes do Pará já classificadas para a próxima etapa do Campeonato Brasileiro da Série C. Vamos terminando o nosso Agora é com o Matoso e mais uma vez parabenizando ao prefeito de Belém, que ganhou a maioria de 3,52%, 26 mil votos de diferença, contra o candidato Eguchi, o novato Eguchi, contra o super experiente Edmilson Rodrigues. É a 3ª vez que o Edmilson assume a prefeitura e vamos esperar, porque o governador Helder Barbalho, assim que terminou, ligou, olha, conta comigo, e o Edmilson, ok, e admite ir buscar forma de conversar com o presidente da República por Belém, porque Belém precisa. Porque Belém precisa. Chega de tanto alagamento e de tanto abandono na nossa cidade. Vamos esperar que tudo dê certo. Um grande abraço e até a próxima.